Amados irmãos, amadas irmãs, hoje vamos continuar a ver sobre a parábola do joio. Por que nós estamos falando dessa parábola? Porque nós estamos vendo porções da palavra, as porções nas quais o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No final da parábola do semeador, o Senhor disse tal frase. E, na parábola do joio, apesar de ele não ter dito tal frase no final da parábola, ele disse tal frase no final da explicação da parábola do joio aos seus discípulos. E nós vimos que se o Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O Senhor está falando a nós que devemos prestar muita atenção naquilo que Ele está falando. E é por isso que nós estamos vendo essas porções. Após ter falado a parábola do joio às multidões, nós vimos em Mateus 13:36 o seguinte, na verdade 36 até o 43, diz o seguinte: então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Como já mencionamos ontem, nós podemos ver que os discípulos, eles tiveram o privilégio de acercar-se ao Senhor, porque estavam morando na mesma casa que o Senhor. Vemos aqui a importância da nossa intimidade com o Senhor. Eles ouviram a parábola, não haviam entendido, mas por causa de um coração correto e um desejo intenso de compreender a palavra do Senhor, para poder viver tal palavra, eles se achegaram e falaram ao Senhor, sem medo, sem receio e sem ter vergonha de falar assim: Senhor, nós não compreendemos, explica-nos a parábola do joio do campo. E aí, a partir do versículo 37, o Senhor começa a explicar. Ele diz assim, e ele respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Que revelação maravilhosa! O nosso Senhor, o Filho do Homem, o nosso amado Senhor Jesus, ele é aquele que semeia a boa semente. Nós já vimos isso na parábola do semeador. Ele é o semeador que saiu a semear. E ainda mais, e no versículo 38 ele continua: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Aqui ele nos diz que o campo é o mundo. Então o nosso Senhor, agora, ele está semeando no mundo. Na parábola do semeador, nós podemos ver que ele estava semeando em nossos corações. Aqui ele fala que está semeando no mundo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Aqui também vemos algo tremendo, maravilhoso. Na parábola do semeador, a semente era a palavra de Deus. Aqui, a boa semente são os filhos do reino. O que isso quer dizer? Que aqueles que um dia receberam a palavra e permitiram que a palavra crescesse no interior deles, esses são pessoas
que se tornam também a semente. Então, nós, quando recebemos a palavra como a semente e permitimos que essa semente, essa palavra cresça em nós e produza fruto, o resultado é que nós nos tornamos uma semente. A boa semente. Preste atenção ao que o Senhor está falando. A boa semente são os filhos do reino. Então aqui nós precisamos ver algo maravilhoso. Você é a boa semente que Deus semeia nesse mundo. Isso quer dizer que nós estamos nesse mundo para produzirmos mais filhos do reino. Boa semente. Mas o Senhor continua. O joio são os filhos do maligno. Temos aqui filhos do reino e temos aqui filhos do maligno. E no versículo 39, o Senhor Jesus diz: o inimigo que o semeou é o diabo. Olha só, o nosso Senhor Jesus, ele é aquele que semeia a boa semente. Mas precisamos ver que o diabo também sai para semear. Mas ele não semeia boa semente, é claro. Ele semeia o joio. Ele semeia os filhos do maligno. Devemos ter essa visão. Não é somente o nosso Senhor que semeia. O diabo também semeia. Devemos então perceber: a boa semente são os filhos do reino. A boa semente é resultado da ação da palavra de Deus. Mas nós temos o joio, nós temos os filhos do maligno, produzidos pelas palavras e artimanhas do diabo. Isso é um fato. E o Senhor diz: a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Como nós vimos na parábola do joio, quando o trigo e o joio ainda são muito novos, você não consegue distinguir. Você só poderá distinguir no momento que começa a produzir os grãos. No momento em que o fruto é produzido. Aí precisamos prestar atenção ao seguinte: eu hoje, que tipo de fruto eu tenho? O que está sendo produzido em mim é o que Deus semeou ou é o que o diabo semeou? Precisamos fazer essa pergunta. Vamos continuar a falar sobre isso, se o Senhor permitir, na próxima mensagem.